Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Olá, bom dia! Eu sou Márcio Ferreira e você passa a ouvir agora pela Rádio Mais IFMG o programa Extensão Entrevista. Aproveitando o espírito olímpico dessa semana, logo após o fim das Olimpíadas de Tóquio no último domingo, vamos falar de uma arte marcial secular que estreou nos Jogos Olímpicos, o Karatê. Para conversar com a gente, o aluno do IFMG Campus Avançado Ponte Nova, Alan Marçal. Ele que é praticante de Karatê e que foi convidado para o Campeonato Sul-Americano de Karatê, que vai acontecer na Bolívia. Então vamos conversar sobre esse assunto. Fique ligado no Extensão Entrevista de hoje. Olá, Alan. Bem-vindo à Rádio Mais IFMG. Fala, Márcio. Beleza? Bom dia, ouvintes. Olha, é um prazer recebê-lo aqui no Extensão Entrevista da Rádio Mais IFMG, o programa que tem esse objetivo de conversar com alunos, servidores, técnicos administrativos e professores para falar dos assuntos do IFMG e conversar com toda a nossa comunidade. Alan, a nossa primeira pergunta sempre do programa é sobre uma possibilidade de apresentar melhor o nosso convidado. Então, quem é o Alan Marçal? De onde vem? O que estuda aí no IFMG Campus Ponte Nova? De antemão, eu gostaria de agradecer você pelo convite, a toda a coordenação do IFMG Campus Avançado Ponte Nova, os professores. E meu nome é Alan Marçal, como você já disse, tenho 17 anos, estou na terceira série do curso integrado em administração, lá em Ponte Nova. Eu venho de uma cidade vizinha, Raul Soares, com cerca de 27 mil habitantes. Eu pratico karatê bem desde novinho, né? A minha história com karatê é uma história bem tradicional, que foi passada de geração para geração, de pai para filho. Eu falo isso porque meu pai pratica karatê desde os 14 anos, e desde pequenininho ele já me colocava para socar, chutar. E eu fui pegando esse gosto aí, apesar de no início me afastar um pouquinho, depois que o karatê começou a despontar no cenário competitivo e a academia onde eu praticava começou a se integrar a esse cenário, eu não larguei mais e estamos aí. Além do karatê, eu gosto muito de conversar com meus amigos, de fazer algumas leituras. Sou apaixonado por esporte de qualquer tipo, não só o karatê. Como você disse, as Olimpíadas eu perdi muitas horas assistindo, porque eu gosto muito mesmo, tem esse espírito competitivo aí dentro de mim. Basicamente isso. Alan, e eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre o karatê, essa arte marcial secular. Qual é a origem e suas características principais? O que a difere de outras modalidades? Bem, como você bem disse, o karatê é uma arte marcial bem antiga, né? Datada de mais ou menos do século XVIII, com surgimento aí numa ilha chamada Okinawa, no Japão. E a principal coisa que eu diria que difere o karatê das outras artes marciais é que ela é uma arte marcial que precisava, no contexto em que ela surgiu, ser muito pautada na disciplina. E outra coisa é que ela busca o tempo todo a união entre o corpo e a mente. Tem uma técnica, um fundamento técnico, inclusive, na arte marcial, que a gente denomina Kiai, que é isso. É um grito que a gente dá após um golpe contundente ou um golpe específico, né? Que é usado para eliminação de energia, de eliminação, recarregar as energias, né? Então ele busca muito essa relação de união, de harmonia entre o corpo e a mente. Além disso, o karatê também ele preza muito para a questão, como eu disse, né, disciplinar, mas não só dentro da academia. A gente costuma dar muita atenção também como é a pessoa fora da academia, como é o cidadão, né? Então a gente busca muito o aperfeiçoamento desse caráter dos praticantes. E foi a partir do século XX, mais ou menos, que o karatê começou a ser mais difundido, com mais intensidade pelo mundo.
né, trazido aí pelas migrações dos japoneses, né? Essa é mais ou menos a história do karatê e que eu consigo compartilhar com vocês. Alan, então dá para perceber claramente que o karatê, talvez algumas pessoas tenham até uma visão errônea, achar que é somente para defesa pessoal. É muito mais do que isso, né? Sim, o karatê ele também foi usado, talvez a principal função seja essa mesmo, a defesa pessoal, né? Mas hoje em dia a gente ouve muito falar sobre o karatê como um lifestyle, um estilo de vida, manutenção da saúde. O cenário competitivo tem vindo muito forte, né? A gente estreou nas Olimpíadas de Tóquio, né? O berço do karatê no Japão. Então, o karatê é mais do que isso, sim, mais do que a defesa pessoal, não excluindo, né? A defesa pessoal é um ponto importantíssimo, mas ele tem sim suas outras funcionalidades, é uma coisa bem individual. Cada um pode usar do karatê da forma que quiser. E você falou, né, a gente até mencionou sobre isso, por incrível que pareça, apesar de ser uma arte marcial secular, só estreou agora em Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas que todo mundo sabe que em função da pandemia aconteceram em 2021. E eu queria fazer um paralelo com uma outra arte marcial, o judô. Hoje é difícil imaginar uma competição olímpica sem o judô, mas que até 1964 não era assim. A modalidade, o judô, estreou naquele ano, nos Jogos Olímpicos também de Tóquio, e teve seus embates transmitidos pela televisão diretamente dos tatames da Nippon Budokan, a casa espiritual das artes marciais japonesas. Dali em diante, o judô expandiu sua popularidade e se tornou uma das grandes atrações do evento esportivo, além de fonte de medalhas tanto para o Brasil quanto para o Japão. Alan, você como praticante do karatê, espera que, assim como o judô, o karatê possa crescer com a presença nos Jogos Olímpicos? Essa questão é um pouco complicada, né? A gente fez a nossa estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entanto, a gente já foi o COB, na verdade o Comitê Olímpico Internacional, ele já vetou o karatê dos Jogos Olímpicos de Paris por falta de algum critério que a modalidade ainda não contempla, né? Talvez possa ser alguma coisa relacionada à organização, inclusive a WKF, que é a Federação Mundial de Karatê, já entrou com o pedido para manutenção do karatê nos Jogos Olímpicos, mas sem dúvida, essa primeira participação, desde quando foi anunciado o karatê como um dos esportes estreantes na Olimpíada de Tóquio, a modalidade teve um aumento na visibilidade enorme. A gente colocou um programa, um quadro em rede nacional, né, que foi protagonizado por um repórter karateca. Esse programa passava no Esporte Espetacular aos domingos, e a gente começou a ter transmissões de finais do Campeonato Brasileiro em TV aberta. Com certeza, o número de praticantes, o karatê conseguiu atingir aí um grande gama de novos praticantes desde o anúncio do karatê como esporte olímpico. A gente, como um praticante, né, sempre espera que a nossa arte cresça, que mais pessoas conheçam, e os Jogos Olímpicos é o auge, foi uma grande vitória, e a gente continua nessa batalha para a manutenção do karatê nos Jogos Olímpicos. Tomara que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, reveja essa posição, afinal de contas, né? O desejo é sempre de incluir mais esportes, né? Como foi o surf, como foi o skate, como será o break dance agora também em Paris 2024. Você disse que acompanhou a disputa dos atletas lá em Tóquio. E qual país hoje pode se considerar uma potência no karatê? Essa é um dos argumentos que os praticantes de karatê têm. Na verdade, a resposta por essa pergunta é dos pontos fortes do karatê, né? A gente é uma modalidade que premiou muito, então o nosso pódio foi muito diversificado. Se não me engano, teve cerca de 20 a 25 países ganhando medalha. Então, é difícil cravar um país com mais força, né? Existem duas modalidades no karatê, as principais, né? Que é o kata, que é a luta imaginária, e o kumite, que é a luta de fato, que é o combate entre dois oponentes. E no kata, a gente tem uma supremacia aí da Confederação Espanhola. Os espanhóis, inclusive,
foram os topos do pódio nas Olimpíadas de Tóquio. Quanto o comitê, aí o cenário é bem amplo, mas a gente pode destacar aqui o lado sul-americano, que o Brasil disparadamente com os melhores resultados. Eu arrisco dizer até que no Pan-Americano também. Pro lado da Europa, ali a França é muito forte no comitê. E na Ásia ali o Japão se destaca bastante. E é mais ou menos isso. Então o karatê é um esporte muito democrático. A gente não tem aí, como é no polo aquático, por exemplo, onde a Hungria é a maior medalhista, né? O karatê é um esporte muito difuso, onde os países dividem o pódio na maioria das categorias. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o aluno do IFMG Campus Avançado Ponte Nova, Alan Marçal, praticante de karatê. E, Alan, a sua vinda ao programa de hoje, é para falar também da sua participação representando a seleção brasileira na competição no Campeonato Sul-Americano de Karatê, que, em função da pandemia, ainda não tem uma data confirmada para a realização, mas já está sendo organizada, prevendo, né, muito em breve, para que aconteça lá na Bolívia. Mas o que é essa competição? Como é que ela vai funcionar? Vamos começar bem do início, né? As confederações nacionais, elas selecionam os atletas que irão representar os seus respectivos países nas competições internacionais. Essa seleção é feita por meio de uma competição, uma seletiva nacional, onde os campeões são automaticamente convocados a disputar o Campeonato Sul-Americano. O Campeonato Sul-Americano é como qualquer uma outra competição de karatê, né? A gente tem os atletas que disputam pelo pódio e, em especial, né, o que pesa é a participação dos demais países da parte sul-americana do globo, e um pódio na competição sul-americana garante uma vaga para o Campeonato Sul-Americano. Como você bem disse, devido às condições da pandemia, a gente tinha até uma data marcada para o Sul-Americano esse ano, que era de dia 27 de setembro a dia 3 de outubro, mas em função de pedidos de confederações nacionais dos demais países sul-americanos, a Confederação Geral Sul-Americana de Karatê decidiu por suspender e esperar mais um pouco até que as condições da pandemia melhorem, para que o evento não seja prejudicado, não falte muitos atletas, e a segurança, acima de tudo, dos atletas seja preservada, né? Alan, você nos disse que a seleção brasileira ela é integrada por atletas que tiveram um bom desempenho em alguma competição. E você está nessa comitiva, nessa seleção. Então, quais foram aí os seus resultados recentes? Quais foram as suas disputas principais? E os seus títulos também? Conte pra gente. Eu participo de competições há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu sentei com meu pai, que é meu técnico também, né? E falei que eu queria competir, que eu tinha uma grande vontade de competir. E desde então, a gente vem colecionando algumas medalhas aí, junto com meus demais colegas de academia. Dentre os principais títulos, eu posso mencionar um bicampeonato mineiro, de 3 edições que eu participei. Eu sou campeão brasileiro, tenho um pódio, o terceiro colocado em 2018, sou campeão da Arnold Classic, uma competição internacional de multiesportes, né? E um dos esportes é o karatê. Eu sou tricampeão do Open Venda Nova do Imigrante e demais competições regionais aí. Para consagrar atleta da seleção brasileira, né? Como eu disse, a gente precisa de ser campeão de uma seletiva nacional, onde vão os melhores atletas, o alto nível do karatê. E a gente já tinha participado algumas vezes, né? Quando a gente começou a ter destaque municipal, regional, aí começou a conquistar campeonatos mineiros, conquistar campeonatos brasileiros. Quando a gente percebeu que o nosso nível já estava a nível nacional, que o sonho de vestir a amarelinha não estava tão distante, mas a gente começou a participar dessas seletivas, a gente chegou a participar de 2 ou 3, sempre batendo na trave, voltando sem a vaga. E no final de 2019 para o início de 2020, a equipe sentou aqui e conversou em realizar uma das melhores preparações que a academia já
já fez, né, e que eu já presenciei também. E a gente fez uma preparação aí para uma seletiva que aconteceu no início de 2020. E nessa seletiva, além de conseguir minha vaga para a final do Brasileiro, que acontecerá em Fortaleza em dezembro, eu consegui a vaga também para disputar o Sul-Americano e me entregar à seleção brasileira. Depois disso aí, a gente já conhece a história, né? A pandemia assolou o mundo e as competições só foram sendo remarcadas, adiadas, e aí já faz mais ou menos um ano e um pouquinho que eu não luto, de fato, né? E eu vou conhecer os meus colegas de time daqui a uma semana mais ou menos, onde acontecerá um training camp com a seleção brasileira de karatê, que eu vou poder ter esse gostinho aí de sentir na pele mesmo que é ser seleção brasileira, né? Bacana, muito boa a sua história vencedora de muitas medalhas, de muitos troféus, certamente, aí na galeria, no quarto, pela casa, e orgulho certamente do pai, que é técnico também, né? Alan, você já começou a falar um pouquinho, né, sobre essa preparação, não dá para deixar para se preparar em cima da hora, né, porque de repente essa competição na Bolívia tem data marcada e você já tem que estar pronto. E como é que tem sido essa preparação? Você já falou aí dessa reunião que vai acontecer lá em Fortaleza. Então, a comissão técnica do Brasil é muito competente, eles são muito atenciosos, realizam um trabalho fenomenal com a equipe de base, né? Que é, querendo ou não, o futuro do karatê do Brasil. E vou voltar um pouquinho atrás, né? Eu falei que vou sentir um gostinho agora da seleção brasileira, mas eu já pude presenciar e viver o que é isso um pouco de maneira virtual, desde o início, quando eu consegui a vaga para a seleção, a Confederação Brasileira, a comissão técnica, né, em tempos remotos, organizou uma série de treinamentos. A gente teve aulas, treinamentos com expoentes do karatê do mundo inteiro. A gente pôde aí ter um treino a cada semana com uma referência, com um campeão mundial, com um técnico a nível mundial, né, toda semana aí. Então, a preparação, ela sempre esteve forte, né, com algumas oscilações durante a pandemia, devido aos lockdowns e tal, mas sempre treinando em casa, sempre tendo esse contato com a seleção brasileira, que nunca deixou a gente desamparada. E para a reta final, como já tinha data marcada, os treinos são muito intensivos, treinos seis vezes na semana, na verdade 12 vezes na semana, né, porque chega a gente treinar fazer 2 treinos por dia, 6 vezes na semana, treino técnico, treino físico, dieta, acompanhamento mental com psicólogo, coach. Então, a vida de atleta, ela é muito complicada, né? Mas é muito gratificante também. E o treinamento que vai acontecer lá, né, vai ser um intensivão, onde os atletas da seleção brasileira de base, sênior, sub-21, vão se reunir junto à comissão técnica brasileira para fazer testes físicos, palestras sobre regulamento, arbitragem, técnica. A gente vai ficar basicamente isolado aí por 15 dias, desfrutando do melhor do karatê do que o Brasil tem. Alan, fazendo agora uma ponte com os estudos. Você que é aluno do ensino médio, técnico em administração, integrado aí de Ponte Nova, com a sua experiência de karateca e de aluno, você acredita que a prática de esportes também pode ajudar nos estudos? Com toda certeza, né? Na história do karatê, quando a gente estava conversando um pouco sobre isso, um dos pontos que eu citei é a disciplina. Algo que é fundamental não só no esporte, mas em todas as áreas da vida, né? Então, parte do que eu sou, eu devo ao karatê, né? Eu tenho muito do karatê em mim. Essa coisa da disciplina que os esportes pregam é fundamental no âmbito dos estudos. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, é muita dedicação, mas é sim possível conciliar com os estudos. Mas o esporte, como forma recreativa ou de lazer, é super bem-vindo, né? Além da manutenção da saúde, é um incremento e tanto na rotina dos estudantes. E eu posso dizer, sim, que quando eu estou em rotinas pesadas de treino, meu desempenho na escola também melhora, a disposição da saúde. Quando eu paro um pouquinho, já sinto aquela indisciplina batendo na minha porta, aquela falta de ânimo, assim. Então, o esporte como uma manutenção de saúde, como um provedor de disciplina,
eu acho que ajuda muito na vida acadêmica de qualquer pessoa. Alan, e fora do tatame, quais as principais dificuldades encontradas para seguir na carreira esportiva? Como o karatê é um esporte ainda não tão valorizado, não com uma visibilidade tão grande, às vezes é custoso demais para a gente participar das competições, fazer a manutenção dos treinamentos sem patrocínio. A gente até consegue alguns, a prefeitura da cidade ajuda bastante, tem alguns outros parceiros também. Eu citaria a questão financeira, né? E às vezes a gente sabe que o atleta precisa fazer escolhas, então às vezes a gente abdica um pouco da vida social, a gente escolhe o esporte algumas vezes, ou tem que escolher a escola, e é sempre essa dualidade aí. Então eu acho que a questão financeira, a questão um pouco da família, dos amigos, e essa conciliação com a rotina, né, de estudos. Mas sabendo que o seu pai também é um praticante e é o seu próprio técnico, certamente apoio na família nunca faltou, né? Nunca. Isso aí eu sou privilegiado de ter pais e outros familiares também que praticam karatê e que sempre me apoiaram, sempre estiveram dispostos a me ajudar. Assim como a escola também, eu agradeci lá no início, mas presto meus agradecimentos de novo. O IFMG Campus Avançado Ponte Nova sempre foi muito atencioso com minha vida fora da escola, né? Sempre se dispuseram a me ajudar nessa conciliação entre o esporte e a vida acadêmica. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para a turma do Campus Avançado Ponte Nova, na pessoa do diretor Leonardo, abraçar toda a turma aí, os professores, servidores, técnicos administrativos e, claro, a todos os alunos, que também, imagino, a sua turma de sala aí deve dar aquele maior apoio. Sim, com certeza. O pessoal é bem atencioso aqui e sempre está apoiando quando a gente precisa. Gente, eu conversei aqui no Extensão Entrevista com o aluno Alan Marçal, do IFMG Campus Ponte Nova, aluno do ensino médio do técnico integrado em administração e que é um integrante da seleção brasileira de karatê. Está aí na preparação, aguardando a confirmação de data para participar do Campeonato Sul-Americano de Karatê, que vai acontecer na Bolívia. Então a gente está conversando logo após as Olimpíadas, o karatê estreou nas Olimpíadas, uma torcida para que permaneça também para Paris, logo ali 2024, para que a gente também tenha essa arte secular, marcial secular, com seu devido reconhecimento nos Jogos Olímpicos. Alan, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né? Deixar aí para você fazer as suas considerações finais e torcer para que muito em breve a gente possa ter uma nova conversa aqui, mas já falando da realização do campeonato e certamente com mais um bom desempenho e quem sabe uma medalha. Eu que agradeço, Márcio, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais sobre a minha vida e o karatê. Foi muito gratificante. Novamente, agradeço a coordenação do Campus Avançado Ponte Nova. E é isso. Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Muito obrigado pela audiência. Continue ligado na Rádio Mais IFMG. Um forte abraço e até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Rádio Mais IFMG. Um IF mais perto de você.